Fala, Cardume, bem-vindos a mais um Coluna d'Água. Eu sou a Carol E eu sou o Bruno Nogueira. e hoje a gente tem um desses convidados que nem dá mais para chamar de convidado. A pessoa com quem a gente vai falar hoje é tão de casa, mas tão de casa, que ele entra, ele já abre a geladeira e pega a cerveja. Então, gente, preparem-se para um bate-papo gostoso, um bate-papo denso, mas muito, muito legal sobre um assunto que é extremamente valioso para a gente que mergulha, para a gente entender o que a gente vê enquanto a gente está mergulhando. É isso. Ale, tira o pé do sofá, Ale. Porra, cara. Eu já falei para não usar sapato dentro de casa, Alexandre. Vocês estão de sacanagem, né? Então, gente, o nosso convidado hoje é o Alexandre Paulino. A gente vai rodar a vinheta e a gente já volta para falar com ele. O convidado de hoje já é mais do que da casa, já chega chegando. Eu vou fazer uma introduçãozinha. Se você ainda não conhece muito bem a história do Ale Paulino, cara, tem um episódio. Aliás, tem dois episódios que estão fantásticos com o Ale. O primeiro deles é sobre a Laje de Santos. E aí, de quebra, você vai ouvir como é que o Alexandre começou a mergulhar. Cara, cada vez que eu ouço esse podcast, eu me mijo de dar risada, cara. Porque você vê um cara todo sério e você começa a ver as histórias dele, cara, putz, é sensacional. E o segundo é sobre um pedacinho muito específico da Laje de Santos, que é o naufrágio Moreia. E aí a gente tá com o Alê e com o Claudião. Aliás, beijo pro Claudião da Orion. O Alê, ele é instrutor de mergulho, trabalha na Orion com as saídas para a Laje de Santos, mas além disso, ele é biólogo marinho. O cara entende demais de natureza e de natureza embaixo da água. E veio aqui compartilhar com a gente um assunto sério, importante, que impacta você, mergulhador, e às vezes você nem sabe. Mas com certeza vai se ligar quando a gente começar a conversar. Boa noite, boa tarde, bom dia, Ale. Boa noite. Bruno, Carol, um prazer estar aqui novamente e vamos tocar essa conversa sobre... Rufem os tambores. Bora ao sol. É isso aí. Hoje a gente vai bater um papo daquele coral bonitinho, Mais ordinário. mais ordinário, incrustado em quase todos os pontos de mergulho que a gente tem aqui no Brasil. São raros os lugares onde ele não tá. Não vou mentir para você, quando eu comecei a mergulhar, eu achava aquilo a coisa mais linda, especialmente no mergulho noturno, que ele fica todo aberto. Mas nem tudo que Reluz é ouro. exatamente, nem tudo que reluz é ouro, né? Então a gente tem um problema, e é um problema seríssimo, e adoraria que fosse só aqui no Brasil, mas não, é um problema que está se espalhando muito rapidamente pelo mundo inteiro, que é o problema do coral-sol. Eu, aliás, queria fazer uma observação, porque o Ale primeiro veio para falar da Laje de Santos, depois ele veio para falar de um pedacinho menor, que é o Naufrágio Moreia, e agora ele veio falar de um pedacinho ainda menor, que infelizmente a gente já encontra também na Laje de Santos, que é o Corassol. Então, fazendo esse gancho aí, a gente está indo cada vez mais para o macro da Laje de Santos, né? É isso aí. Bom, mas antes de tudo, Carol, o assunto é coral, e não é a tinta, nem a cor. Qual o seu coral favorito? Olha, que pergunta difícil, não é mesmo? Eu gosto muito de coral cérebro. Eu gostei muito de ver os corais cérebros. Muito bom. Os corais cérebros. Eu gostei muito de ver os corais cérebro lá em Abrolhos, porque tem vários que são endêmicos, então eu achei muito legal. Aliás, Abrolhos é uma viagem, gente, que a gente precisa falar aqui no Coluna, porque é um espetáculo. Eu vou ser sincero, o coral que eu mais gosto de ver, eu não vejo com tanta frequência, que são as gorgônias, Uhum. que elas ficam bailando ali a favor da maré e das correntezas. E você, Ale, qual o seu coral? Eu prefiro o coral-sol. É o coral que eu acho mais bonito. É aquele que o pessoal fala que um é laranja e outro é amarelo. Ou, na verdade, eu reconheço eles pela cor da parte externa dele, não dos pólicos ali na parte que na verdade, é o que chama mais a atenção das pessoas, né?
Mas isso é meio normal, né? Sempre vejo as coisas meio invertidas. Mas, na verdade, assim, os corais, eles apareceram para mim, foi uma coisa assim meio que induzida pelo meu trabalho na Laje de Santos, né? Então, você começa a escutar a respeito da bioinvasão do coral-sol no Brasil, e ele está no nosso quintal agora, né? Agora que eu digo, ele foi identificado na Laje de Santos, no parque, em 2012. E aí você começa a acompanhar, você está ali todo final de semana, então você começa a acompanhar e você acaba resolvendo o quê? Bom, para poder ajudar, para poder falar alguma coisa, né, que ajude, né, a gente precisa saber o que está falando. Então, a gente vai procurar aprender um pouquinho mais, e foi assim que eu acabei, na verdade, no meio, como professor, né, dei muita aula sobre corais, né, quando a gente fala em quinidários, ensino médio, ensino fundamental, mas na verdade a minha área mesmo era biologia pesqueira, peixes e tal. Então eu comecei a ser atraído, né, mais pelos corais por causa justamente do coral-sol aqui afetando, né? Não só, a gente sabe que não afeta só a Laje de Santos, o Brasil hoje, em Santa Catarina, o Ceará, a gente tem, né, o coral-sol distribuído, né, causando impacto, a gente vai falar disso aí depois, mas foi muito interessante. Eu fiz uma pós-graduação de manejo e controle de espécies invasoras e vou te confessar que eu fiquei assim meio apavorado, né, com a realidade da coisa, né? Vamos lá, procurar ajudar, controlar, né, participar do manejo do coral e tentar fazer com que ele seja cada vez menos, né, e cause menos, né, impacto no nosso ambiente, com esse tipo de essas técnicas de manejo que a gente tem para poder, né, se não erradicar totalmente, né, mas controlar um pouco, né, a dispersão dessa espécie aí. O coral-sol é o coral preferido do Alê e é tão preferido que ele gosta de levar para casa. Ele vai lá, ele tira da laje e leva para casa, gente. Mas eu vou sacar né? Eu pego, tiro, levo para casa, afogo no balde. Claro, porque a gente tem que tirar, remover, né? E infelizmente a gente também pode falar disso aí, né? Na sequência, né? Quando a gente faz o manejo, como é que a gente faz? O pessoal tá matando peixe-leão por aí, o pessoal caça javali, né? O pessoal toca fogo em caramujo africano. Infelizmente, isso é uma outra questão, né, do manejo, que é a ética animal, né? Os procedimentos para poder você fazer o descarte desses animais, né? A partir do momento que você tem que eliminar as espécies, a gente não pode esquecer que são seres vivos também, né? Então, é uma questão que se levanta aí. Eu andei estudando, lendo muita coisa, e tem uma galera que está empenhada nisso, e discute, debate, né? Mas eu sei que É assunto para mais tarde, isso daí. isso. A gente vai falar sobre isso também. Legal. Gente, deixa eu colocar aqui a carroça atrás dos bois. Vamos começar pelo começo. Então, você estava falando lá de espécies bioinvasoras que você fez a sua pós-graduação. Vamos começar pelo começo. Olha, me ajuda. O que é uma espécie bioinvasora? A gente está sob ataque? A gente está sob invasão? Então, olha, é uma coisa interessante, né? A gente tem mais de, se não me engano, 740 espécies invasoras no Brasil. E é aquela história, né? Você começa a ler, você começa a ficar surpreso com as informações que você consegue obter, que de repente elas estavam aí e você acaba correndo atrás delas por causa do interesse que você está tendo ali naquele momento, no caso, em relação ao coral-sol. E uma coisa super interessante, assim, quando a gente fala de biodiversidade, né? Uma palavra que está no vocabulário hoje de todo mundo, principalmente de pessoas que praticam atividades como a nossa, do mergulho, né? Se você perguntar para uma pessoa, o que você acha que causa, né, a perda de biodiversidade no ambiente? Quais são os fatores? Então o cara vai Ah, falar, desmatamento e queimada. tem poluição, Pesca. o mau uso do solo, seria o que você falou aí, desmatamento, queimada, urbanização também, a urbanização também causa, né? Você vai ter mudanças climáticas, tal, né? A pessoa fala muito. Então, você vê que você faz essa pergunta, geralmente são essas três colocações. Há uso
excessivo de recursos naturais, que pode causar perda de biodiversidade, enfim. Dificilmente alguém vai falar para você sobre espécies exóticas invasoras. Ué, mas porque quanto mais espécie, melhor. Eu tô fazendo o papel do leigo, né? Elas causam impacto, né? Então, para você ter uma ideia, a segunda maior causa de perda de biodiversidade é o quê? A introdução de espécies exóticas invasoras. Eu não sabia disso. A primeira é a fragmentação, né, e a perda de habitats. Essa é a primeira questão aí, em termos de perda de biodiversidade. E a introdução de espécies bioinvasoras é a segunda. E a gente fala mudança climática, a gente fala de uso excessivo de recursos, poluição, e duvido que alguém, que você faça uma enquete, vai falar de espécies exóticas invasoras. Mas toda espécie exótica é ruim? Aliás, vamos voltar. O que é uma espécie exótica? Então, é que tá. Toda espécie invasora ela é uma espécie exótica, mas nem toda espécie exótica ela é invasora. Mas eu vou te definir mais para frente o porquê disso. Mas vou te dar exemplos para ficar ilustrado isso que eu quis dizer. Se você pegar, por exemplo, café, a manga, o boi, são espécies o quê? Exóticas. Muito que você introduz no ambiente de espécie exótica, geralmente está relacionado com a economia. Muitas estão relacionadas com a São economia. espécies que não existiam nesse nosso ambiente, vou falar aqui Brasil de modo geral, e que foram colocadas porque interessavam para alguém. Isso, então, por exemplo, o que é uma espécie nativa? São as espécies naturais de um determinado ecossistema. Então, elas possuem todas as suas interações com outras espécies, com a comunidade ali onde ela vive, de maneira natural e equilibrada. Quando você pega uma espécie e coloca ela num outro ambiente que não é o ambiente natural dela, e ela vai se distribuir sendo introduzida, ela pode ser introduzida de duas maneiras, de maneira voluntária, que é intencional, ou a involuntária, que seria não intencional. Então, foi o que eu falei agora a respeito da parte econômica. Para e volta nas navegações, nas especiarias das Índias, ou seja, o comércio. Muito sincero, cara. Quando a gente estava no período das grandes navegações portuguesas, Portugal chegou até a Índia e foi estabelecendo colônias. E aí falou, essa fruta aqui é legal, então eu vou levar ela da Índia, aclimatar ela em Moçambique. Aclimatou em Moçambique, levo para Angola. Levo para Angola, levo para o Brasil. E aí você vem com a espécie, por exemplo, a manga, a banana e tal, e você não tem as pragas que você tem lá na Índia, por exemplo, e aqui a espécie vai e dá com pau. Muita gente nem sabe que manga, banana e coco não são do Brasil. Então, isso que você está falando é interessante, porque pega uma espécie dessa, você falou de café, eu falei da manga. Essa espécie, ela vai o quê? Ela chegou, ela teve a capacidade de se adaptar a um novo ambiente que não era o dela, se reproduziu, gerou indivíduos férteis, com o quê? Com a capacidade de sobreviver nesse ambiente. Mas ela afeta, de alguma maneira, esse ambiente? Não. Então, o que ela seria? Uma espécie exótica estabelecida. Tu entendeu, Bruno? Esse exemplo que você deu bate com o que eu falei agora para você. Então, são espécies, tem muita espécie exótica estabelecida, que estão um boi, né, que a gente cria aqui e tal. Já o javali A não deu muito galinha, né? A Uma espécie galinha, exótica. isso. O javali já não deu muito certo. Uhum. Ele destrói tudo. Quando você pega uma espécie que se estabeleceu e ela tem um sucesso de reprodução, tamanho, que ela aumenta a sua distribuição dentro do habitat que ela foi introduzida, ela acaba fazendo o quê com isso? Se dispersando e alcançando novos ambientes. E aí, o que ela pode fazer com isso? Aí sim, ameaçar a diversidade das espécies nativas, fazendo parte do quê? Dos processos naturais da comunidade, só que gerando uma dominância sobre as espécies nativas a tal ponto que pode gerar o quê? A homogeneização do ambiente, ou seja, vai perdendo a biodiversidade, e aquela espécie ela passa a ser, então, uma espécie exótica invasora, porque ela vai dominando ali, e, inclusive, chegando a ponto de distinguir a espécie nativa. Isso é um problema, você falou, quem foi que falou do coral cérebro? Carol, eu vou falar daqui a pouco, o coral cérebro, cara, ele é uma espécie endêmica aqui no Brasil. E o que o coral sol faz com ele? Necrosa o tecido dele.
E é um dos corais mais afetados pelo coral-sol, que é o coral-cérebro. Ele tem o crescimento muito lento, né? E quando a gente for falar, então, de por que o coral-sol teve esse sucesso aqui, um dos fatores é esse aí, diferença de crescimento, de reproduzir, você vai ver só, são detalhes que a gente começa a ler, começa a estudar essas coisas, a gente fica, caramba, né? Como é que a coisa é dinâmica. Então, por isso que eu falei que uma espécie exótica e invasora, uma espécie invasora, ela sempre vai ser uma espécie exótica. Agora, nem toda espécie exótica vai se tornar invasora. Ela pode se tornar, no máximo, aí, que nem a gente falou da manga, do café, uma espécie exótica estabelecida. Ela está em equilíbrio com o ambiente das comunidades, na comunidade que ela está inserida, não se reproduziu aceleradamente, não começou a dominar, não começou entendeu? A prejudicar os nichos ecológicos de outras espécies. Tá? Então, a grosso modo, essas são as definições aí de espécie nativa, espécie exótica, estabelecida, espécie exótica invasora. Ô, Ale, deixa eu te fazer um questionamento. Uma coisa que eu acho sensacional quando eu estudo sobre a biodiversidade marinha do Brasil é como a gente não tem um trânsito intenso de biodiversidade entre Caribe e mares, né, do mais ao norte, com o nosso por causa da foz do Rio Amazonas, que é uma barreira que impede esse trânsito. Claro que né, você vai falar agora da onde vem o coral-sol, mas se a gente tem uma barreira dessa e a gente não está nem falando de um coral que vem lá de cima, como é que esse coral veio parar no Brasil? Então, legal, a gente vai falar sobre isso. Agora, só pegando o gancho do que a gente estava falando a respeito das navegações, né, europeias, a coisa toda, para e pensa numa embarcação daquela, movida ao quê? A vela, a vento. E faz uma analogia com as embarcações que a gente tem hoje. Combustível, né? Não. É a rapidez, Ah, tá. a eficiência e a quantidade de viagens pelo mundo que acontece em relação ao passado. Então, por que eu estou falando isso? Ficou meio no ar. Justamente para te falar como que as coisas são levadas de um lado para o outro. É a mesma coisa. Só que ela ficou o quê? É uma palavrinha que surgiu há um tempo atrás, né, que hoje já está no nosso vocabulário também, que é a globalização. Então, se você for pegar e parar e pensar, hoje no mundo, os produtos, eles são levados de um lugar para o outro, se não me engano, 80% é transporte marítimo. O que acontece? Antigamente, o lastro, ele fazia o quê? Ele dava equilíbrio nas embarcações, né? Na navegação. Então, hoje, o que os navios têm? Eles têm espaços que eles preenchem com água. Então, para eles navegarem equilibrados, eles vão encher os tanques de lastro com água no local onde eles estão. Só que eles vão chegar aqui, eles vão pôr peso dentro do navio, que é a carga que ele veio buscar. Agora, o que ele vai fazer com aquela água de lastro? Ele vai eliminar no ambiente. Então, a água de lastro, existem convenções internacionais já sobre tratamento, convenções a nível internacional, né, nosso mesmo, né, de como proceder, as embarcações procederem para fazer esse tipo de troca, 200 quilômetros afastado do porto, 200 metros de profundidade, tem um caderninho a bordo que o cara fala de o tratamento que ele está fazendo, como é que ele jogou, o que ele jogou, onde que ele jogou, existe um diário de bordo só para isso. Mas no fim não adianta nada, né? Porque a corrente leva. Então, mas espera um pouquinho, nós estamos falando num local e numa profundidade que precisa nadar bastante, né, para chegar em algum lugar. E além da água de lastro, a gente tem um outro fator relacionado com a navegação, que é a biocosstração. Então, muitos organismos são levados também de um lado para o outro, incrustados nos cascos dos navios. Eu acho interessante do coral-sol, porque o que a gente consegue, da onde a gente começou sobre espécie exótica, o coral-sol, embora ele advenha de uma atividade econômica, né, que é a globalização do transporte marítimo, mas ele não foi introduzido por questões econômicas. Isso é muito interessante de É pensar, uma né? consequência lateral, né, da coisa. Não, porque é uma introdução não intencional. Então, houve o primeiro registro fotográfico numa plataforma na Bacia de Campos
da espécie, são duas, vou voltar, né? São duas espécies que a gente tem aqui. Das 7 espécies de coral-sol que existem no mundo, aí, catalogadas, nós temos 2 aqui, tá? A Tubastrae coccinea, que o pessoal chama aqui, fala que é laranja, e a Tubastrae tabuzensis, que o pessoal fala que é amarelinha. Quem chegou primeiro foi a coccinea, que é a laranja. Tem o registro fotográfico, uma plataforma de óleo, gás na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. No final da década de 90, ela acabou o quê? Colonizando os costões rochosos de Ilha Grande e de Arraial do Cabo. Isso anos 80. Isso, nos anos 80, o registro fotográfico, e no final da década de 90, a gente já tinha espalhado ali nos costões rochosos, tanto da Ilha Grande como de Arraial do Cabo, essa espécie coccinea. Ou seja, em 10 anos isso já se tornou um problema. Na verdade, assim, nós estamos falando que ela está se alastrando. Eu acho que até então, né, os estudos a respeito deveriam estar começando aí, né? Se você for para pensar, nós temos estágios de coral-sol de Santa Catarina ao Ceará em diferentes níveis De colonização. de colonização, de crescimento, de reprodução, entendeu? Então, não é uma coisa assim de Santa Catarina ao Ceará homogêneo nesse sentido. Eu já escutei uma história de mergulhador falando que na época que o coral-sol começou a surgir lá na região de Ilha Grande, o pessoal fazia mergulhos para ir ver esse coral que era muito bonito. Então ele não estava totalmente alastrado ainda, ele não era esse problema que a gente tem hoje. Então o pessoal fazia mergulhos para ir observar aquele lugar específico aonde apareceu a primeira colônia de corais-sol. Sim, sim. Então você vê como o pessoal tinha a ignorância da coisa. Todo mundo achava, pô, um coral novo, bonito, mas ninguém tinha o conhecimento do que aquilo poderia, né? E aí eles A começaram a dimensão, perceber a né? dimensão daquilo, exatamente. Né? Então, o que foi acontecendo? Foi aumentando o número de registros na região ali. Tá? Então, você começou a ter coral-sol em costões rochosos, em recifes de corais, talvez aí os mergulhadores, né, estariam indo para ver a beleza deles, que realmente os danados são bonitos, né? E também o aumento do número de vetores de introdução da espécie. Então, além das plataformas, começou a ser encontrado em navios de perfuração, em boias de sustentação e de finalização, ou seja, aí a gente volta naquele lance de que acreditava-se que eles tinham vindo para cá em água de lastro. Hoje, já se sabe que as plataformas de óleo, gás, petróleo, um dos principais responsáveis, os vetores principais, né, para a introdução dessa espécie nas nossas águas aqui. E como eu falei, atualmente você tem aí coral-sol espalhado distribuído desde Santa Catarina até o Ceará. O pessoal em casa às vezes não sabe, mas essas plataformas são super mega tecnológicas, elas são super móveis, parecem que estão lá fincadas no meio do mar, mas é um investimento tão grande que você não vai perder a plataforma uma vez que aquele poço de petróleo secou. Então você simplesmente, vou falar de uma maneira bem chula, você desrosqueia ela do fundo do oceano e move ela. A gente está falando só do coral-sol, né? Hum. Mas não é só o coral-sol que vai incrustar ali e vai, enfim, entendeu? Tem coisa que vem, tem um pedaço, tem um tronco de árvore, vem boiando com uma vegetação, você olha ali, tem um monte de coisa junto ali, que vem junto. E de repente, Ale, não sei se você vai concordar comigo como biólogo, mas pode ter vindo alguma outra espécie de coral, algum outro peixinho, e que aí chegou aqui e, por entre aspas, sorte, não teve adaptabilidade de se estabelecer. Então, lá a gente tem um peixe na laje, que é o cirurgião africano, né? A Canturus norrovi. Era uma espécie que você encontra na costa africana. E se você pegar no mapa África e Brasil, se encaixa. Não estou querendo ser darwinista no extremo, de dizer que, olha, não sei o que, não. Provavelmente esse peixe pode ter vindo numa situação de transporte, pode ter sido transportado para cá, entendeu? É uma pernada, né? Eles estão lá, para vir nadando de lá até aqui e conseguir chegar ileso é meio complicado, né? Não monetizar tanta coisa. Então, provavelmente, esse cirurgião africano que a gente tem aqui tenha vindo de lá de alguma maneira. E eu acredito que não seja nadando, né?
Essas plataformas aí, o que que acontece? Talvez não seja nem tanto a questão de quando elas estão extraindo o óleo, porque normalmente elas estão mais em águas internacionais, águas profundas. O problema é que elas vêm para a costa muito perto para manutenção. Então, quando a gente está em Ilha Grande lá mergulhando, tem várias que ficam em Né? manutenção. É o que eu falei, a gente via aqui, quando a gente saía do horizonte, a plataforma, um dia ela estava, no outro dia não estava, ou seja, ela ficava, puxa para cá, puxa para lá, e eu tenho na cabeça assim, né? Nunca ouvi falar, né, de tirar uma plataforma da água para fazer manutenção, certo? Então, quer dizer, então, assim, nós temos que colocar também o tempo que ela fica na água, Sim. Sim. né? Bom, a gente, às vezes, o Cláudio, às vezes, vai arrumar alguma coisa no barco aqui na hora, e precisa fazer testes, deixa o barco na água, quando a água está quente, pô, final de semana a gente tem que estar embaixo lá para limpar, para a gente poder navegar sem arrastar muita coisa, fica aquele fiapinho de nada, você passa a noite, você sente os caluminhos já, imagina, você ficar com a Uhum. plataforma para lá e para cá, que não sai, né, dentro do água, né? Então, eu acho que Décadas, né? é Então. bem mais complicado, né? E me fala uma coisa, da onde que é nativo o coral-sol? Então, o coral-sol, ele é originário de águas rasas do Pacífico Índico. Então, quando eu digo água rasa, seria o quê? Uma distribuição de 50 centímetros a mais ou menos 15 metros de profundidade, né? E ele é encontrado naturalmente no Timor-Leste. Predadores naturais, uma coisa que me intrigava e eu queria descobrir, porque a gente lia muita coisa assim, o coral-sol, o problema dele aqui no nosso ambiente, entre outras coisas, é que ele não tem predador natural. Aí eu ficava me perguntando, quais são os predadores naturais? Não, tem que ter, porque senão ele é um problema lá, né, cara? Exatamente. Aí eu fui Todo atrás. bicho tem um predador. Então, eu tenho até fotinho deles, fiz um albinho. São duas espécies de um molusco gastrópode. Para mim é um nudibranquio, é um nudibranquio? Então, nós temos um de brânquio, que se chama Festila melanobráquia. Carol gastou toda a sorte do mundo pra acertar que tinha um nude branco. Podia ter jogado na Mega Sena, mas ela quis chutar o nude branco. Não foi chute. E a gente tem duas espécies de molusco gastrópode, que é o Epidendrio ileano e o Epidendrio aureum. São os predadores naturais do coral-sol no seu ambiente, onde ele é nativo, vamos dizer assim. Mas dá para considerar a própria competição dos corais também é uma forma de predação? Porque eu já vi o coral-sol no ambiente natural dele e é totalmente diferente. Aqui a gente vê aquele paredão tomado. Ah, com certeza. Quando ele está num lugar, você vê assim, você vê um amarelinho no meio de um monte de outro. De Orwell. Então, aí existe aquele termo que eu comentei há um tempo atrás, que eu comentei agora, que pouco foi que agora há pouco eu falei do equilíbrio, né? A espécie nativa, ela está em equilíbrio dentro da comunidade dela, porque ela preda, ela vai predar e ela vai ser predada. Tanto é que quando a gente estuda cadeia alimentar, você sabe que se você pegar e retirar um componente da cadeia, Desequilibra tudo. você vai fazer o quê? Aquela espécie que ele comia não vai ser mais comida, vai crescer, consequentemente ela vai comer demais, aquela que ela come vai faltar, ou seja, você vai criar um desequilíbrio. A gente fala que não tem predador natural, né? Mas já foi documentado nas minhas andanças literárias aí, eu já vi um comentário. Você sabe, conhece a poliqueta de fogo, a lagarta de fogo? Conheço A gente bem. tem ela lá na laje, inclusive, né? Aí disse que era culata. Conhece alguém que já se queimou? Já se queimou com ela? Pouquinho só deu uma encostadinha Sim, sem querer. não, é complicado. Diz que ela já foi vista comendo o coração. Não sei, procurei outras fontes a respeito da mesma coisa, não encontrei, mas eu já vi alguma coisa na Mas, Ale, literatura. Fala. mas aí tá fácil, cara. Se a gente já tem quais são os predadores naturais dela lá no Timor-Leste, porra, vamos pegar meia dúzia aí e jogar Não, aqui. não, 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 é que tu se engana, foi um ótimo gancho, é que você se engana. Eu vou te dar um exemplo. O pessoal lá em Noronha, tinha um monte de rato em Que Noronha. também não era de lá, né? Não tinha rato em Noronha antes. Não, o rato deve ter chego lá porque não foi nadando, ele foi de barco para lá. Foi de barco, mas não existia Assim como a antes. pomba, né, gente? A pomba, ela veio das navegações. Aí infestou a ilha. Aí que os caras tiveram a grande ideia de fazer isso que você falou agora.
Vamos pegar o lagarto, acho que é É o Teiu, né? TU. Teiu, né? E vamos colocar o lagarto lá para ele comer o rato e dar uma equilibrada. Quer dizer, na verdade é assim, né, cara? Foi um chute lá, naquele lugar. Porque você não Porque pode Noronha chegar... não tem cobra também. Não, mas sem nenhum estudo prévio, você não pode dizer que aquela espécie vai fazer aquilo que você quer que ela faça. Ainda mais quando você fala em equilíbrio ambiental, que isso aí não depende da tua vontade. Então, largaram o lagarto lá. Só que o rato tinha hábito noturno e o lagarto tinha hábito diurno, então eles nunca se encontravam. Você quer coisa mais ridícula? Esse merecia um prêmio Darwin Awards, hein? Da biologia. E é um prêmio, merecia um prêmio. E aí o que acabou acontecendo? Um problema maior para as espécies nativas. Ó, de novo o termo nativo. E o lagarto começou a comer ovos das aves que nidificam lá na ilha. E acabou criando um outro problema. Os ratos continuaram lá se reproduzindo, né, enchendo a paciência da galera lá, incomodando as pessoas, e aí o lagarto começou o quê? Começou a destruir os ovos, os ninhos, para se alimentar. E essa história nem termina aí, né? Porque daí levaram os gatos. E é outra, enfim, né? Vamos voltar pro Coral Então, Sol. você vê, você vai começar, vai levando, vai levando, vai levando, não é simples, não é tão simples assim. A gente parou no final dos anos 90 falando que começou esse alastramento do coral-sol. E aí, então, a gente ainda tem 20 anos para falar de alastramento. O que que aconteceu nesse intervalo? Como é que a gente está hoje e como chegou nisso? Primeiro você tem o seguinte, o estabelecimento do coral-sol no ambiente marinho, né? Então, eles estão o quê? Eles estão estabelecidos, espalhados, né? E estão fazendo o quê? Estão causando os problemas, inclusive, não só problemas, na verdade, o problema econômico, eu acho que ele é o menor dos problemas, né? O maior problema seria o problema do ambiental. O coral-sol, ele tem o quê? Ele tem uma capacidade reprodutiva 3 vezes maior do que, por exemplo, os corais que estão no Recife, no Costão Rochoso, no qual ele se colocou. Os corais, eles têm outra coisa, eles também são hermafroditas. Então, eles têm os dois sexos. Então, eles podem se reproduzir de maneira sexuada ou de maneira sexuada. Entendeu? Água mais quente é melhor para eles, inclusive. Nós temos águas quentes aqui, né, no local onde eles se encontram, né? Então, ou seja, não tem um predador natural. E quando ele faz essa reprodução, ele acaba fazendo o quê? Lançando uma substância no ambiente onde larvas de outros organismos acabam não conseguindo se fixar e crescer ao lado deles. Por isso que a gente acaba, foi o que você falou, você bate o olho, só tem coral-sol. Isso que a gente chama de homogeneização biótica. Aquela esponja, aquela assídia, aquele coral que você gosta lá, o coral cérebro, ou seja, onde é que eles estão? Então, e aí a gente volta no assunto, de agora a pouco, falando de cadeia alimentar. Olha como é que a coisa se complica. Então, a gente vai chegar num ambiente, por exemplo, uma laje de Santos, fotografa a imagem na sua cabeça. E um belo dia você vai chegar lá, você vai ver um monte de pedra, com coral-sol por cima, e aquele monte de peixe entrando, saindo, comendo, indo para cá, indo para lá. Pô, mas aquela espécie, cadê aquela outra? Ou seja, nós vamos acabar tendo um local totalmente homogeneizado pela espécie. E o Carol-Sol ainda tem um agravante, né? Ele não precisa, olha o nome que irônico, ele é um dos poucos corais que não precisa da ação da luz solar para ele se desenvolver. Então, mesmo em ambientes que não têm luz solar direta, Sombreados, né? Não tem necessidade. Então, isso que você falou, tem muitos corais, eles se associam com algas, né? Então, quer dizer, Zoochantelas. zooxantelas, isso. Pergunta do milhão para Carol de novo. bate palma pra Carol aí, gente, que olha, Ela estuda, você pode ver que ela estuda. Eles se alimentam de plâncton, só que não o fitoplâncton, né? O zooplâncton. Então, ele acaba criando o quê? Na cadeia alimentar marinha? Uma competição. Então, uma espécie, quando ela invade, na verdade, ela já é invasora, né? Por que ela é invasora? Porque ela tem essa capacidade também de se sobrepor, né, na competição às espécies que estão ali. Então, quer dizer, um animal
que tem todas essas características, sem predador, se reproduz rápido. E aí, o que que a gente pode fazer no ambiente assim? Primeiro que você tinha que prevenir. A coisa mais legal seria o quê? Seria você prevenir, você não deixar que esse organismo chegasse ali. Uma vez que ele chegou, Obviamente a gente tinha falhamos, que né? entrar, a gente tinha que ter, exato, né? Ele chegou de alguma maneira, né? Falhamos. Então, foi detectado precocemente. Então, a gente consegue ainda, nos estágios iniciais da bioinvasão, um certo controle de remoção, por exemplo. Eu vou falar de remoção manual, porque no caso do coral-sol é assim que a gente procede, né, no manejo, é remoção manual, não tem outra coisa a ser feita. Ah, mas eu não posso colocar uma substância química que mate o coral? Até pode, que seja específica para ele, seja específica para ele e que não seja, então, pega um pouco, mas tem que ser específica para ele e que não seja cumulativa ao ambiente. Vou ser muito específico na minha pergunta. Data da gravação. Hoje, essa substância mágica existe? Cara, eu nunca ouvi falar. Eu só tô te Então citando, também não temos essa opção. então, eu só estou te citando os tipos de controle que pode ser feito, É. entendeu? Não, mas se a gente não tem interesse em fazer essa coisa acontecer, hoje, por exemplo, não temos essa opção. Talvez até tenha alguém estudando, mas assim, demora, né? Você precisa de tempo, e nesse tempo ele está se alastrando, Sim, o cara que né? estuda, ele precisa ter verbo para isso, né? Exatamente. Afinal, todo mundo precisa comer, né, gente? Não é porque o cara. Você vê os três tipos de controle que a gente pode fazer para o manejo, né? O controle químico, que a gente falou agora, o controle físico, que é a remoção, que eu estava falando agora, e também tem o controle biológico, que a gente cai no quê? No risco de colocar mais uma espécie invasora, que a gente Uhum. estava falando agora de Noronha. Então, na verdade, se você pegar as três formas de controle e manejo do coração que a gente tem, qual é aquela que está valendo a pena? É a mecânica. Então, eu sou da época ainda da marreta, né, da marretinha, e arrancar com talhadeira e marreta. Né? Então, você ficava ali com a talhadeira e marreta e outra mergulhadora com a sacola de coleta ali embaixo catando para você. Mas, gente, eu só preciso fazer um parênteses aqui. Você que está nos escutando, não pegue a sua marreta e o seu saquinho e vá fazer isso, porque o risco de você provocar ainda mais dispersão desse coral no ambiente, sem saber fazer, sem ter o conhecimento da técnica, é imenso. Então, por favor, se não for um técnico sobre isso, se não tiver a formação necessária como o Ale tem, não faça. Fecha parênteses. Fora que depois a gente tem que tirar você da água com o dedo martelado, né? E, cara, você não sabe, cara. Muitas vezes a gente chega em casa com o dedo inchado mesmo, porque você vai naquela empolgação, marretando, marretando, daqui a pouco a marreta vai na mão, né? Então é bem. Até você pegar um jeitinho ali, ainda bem que a gente tem 10 dedos, né? Assim, dentro da mão, né? Apesar que a mão da marreta. A mão da marreta está protegida, né? O pior, a outra que vai sofrer, né? Então, na verdade, a gente acaba tendo 5 dedos aí. Mas é nessa hora que entra o estagiário, que é o cara que fica segurando a ponta lá, a ponteira. Então, aí o que que aconteceu? A gente começou a trabalhar em substituir né, a marreta e a talhadeira pelo martelete pneumático. Poxa, aí o negócio ficou Porra. bacana, né? Ficou bacana. E outra, a gente conseguiu, tá vendo assim, né? Eu não sei de onde o Claudião descobriram isso, mas eu fiquei, né? Eu não estou desmerecendo, tirando crédito de ninguém, eu só estou falando que eu conheci, né, o martelete pneumático através do Cláudio, né, ele que veio com a ideia. A gente perdeu a dependência de um outro mergulhador. Como é que era a operação antes do martelete? Então, a gente caiu em dupla. Ah, Né? Então, eu participei, as primeiras campanhas de remoção no parque começaram em 2018, né? Como eu falei, a espécie foi identificada em 2012 e a gente começou a fazer as campanhas lá, né? As campanhas, a gente começou não, né? O parque começou a realizar as campanhas lá a partir de 2018. Eu participei da minha primeira campanha em 2019, no dia 1º de junho. Então Então, foi isso quer uma... dizer que só achou coral-sol em 2018 na laje? Não, não, não. Ele foi identificado em 2012. Demorou 6 anos
E Para que aí fosse autorizado. fizeram algumas remoções, mas isso das campanhas, quando eu falo início de campanha, é uma campanha para remoção de coral. Então, obviamente, algumas vezes foram retiradas, foram feitas retiradas, mas eu não sei te precisar quantas foi. Uhum. Vem aqui, ó, só no cantinho aqui, ó, só na fofoca. Você mergulha na laje desde 90. É, Fala pra mim que não tinha o Coral Sol nessa época, fala. Não lembro, não lembro, não lembro. Sabe que se eu tiver for para te dizer, eu vou te dizer, mas eu não vi. Eu Ah, vi. então tá bom. E E, você e eu acredita. comecei, eu comecei a mergulhar lá mesmo, bastante frequência, a partir de 94. E eu comecei a sair, e saía com a Cachalote, saía com a Atmosfera 2 do Cloud, ou seja, era onde a loja locava o barco, eu ia com o pessoal da loja. Então, eu comecei a mergulhar mais. Tanto é que eu vou te falar mais, viu, Bruno? É, a primeira campanha em 2019 que eu participei foi assim, foram vários barcos, foi o barco do parque também, né, o barco da época lá, e os mergulhadores foram distribuídos, né, em equipes desses barcos. E a gente fez uma retirada. Então, a gente fazia duplas, eu, o pessoal que estava comigo. Falei, ó, pessoal, vamos dividir pela profundidade. Ó. Fica uma galera lá para cima, uma galera aqui para baixo, a gente vai indo junto. Eu ali tirando o coralzinho, eu escutava barulho ali de cima, o cara tirando, aí o outro tirando. Eu falei, opa, legal, tá dando certo. E a gente acabou fazendo isso. Aí vai alguém batendo, e aí o segundo mergulhador, Uma sacola de coleta fica embaixo. porque não pode deixar aquele restinho cair perdido. Eu não vou ser hipócrita, né? Eu acho que alguns restinhos Não, sim. realmente ficam. E aí a gente acaba compensando pela quantidade de material que a gente retira. Não, mas idealmente é que não deixe passar, né? Sim, tem a ilusão de que não vai ficar um negocinho, não vai. A não ser que tivesse outro cara, um aspirador. Uhum. Não, mas verdade, um aspirador ali para Uhum. Sim. poder, entendeu? Porque não tem como, Uhum. gente. É uma mão na marreta, uma mão na talhadeira. Às vezes tu tira aqui, tira ali, o cara às vezes embaixo não dá conta, aí você tem que largar ali, descer e ajudar o cara a catar o que caiu para pôr no saco dele. Uhum. Então, você tem que entender que às vezes o cara está ali a primeira vez, e Uhum. tem outro que está ali que já está há mais tempo, então, quer dizer, tem uma habilidade maior, né? Uhum. Mas, óbvio, que a gente tem que começar de alguma maneira, eu acho que é Claro válido que sim. e tal, mas muitas vezes a gente quis fazer campanhas, pô, pessoal, não sei o quê, pô, vem aí, vamos lá, todo mundo quer. Mas aí você vai marcar o dia, não, como que ninguém pode. Então Uhum. tem isso também, né? Então tem Sim. vários fatores aí. Em 2020, eu participei de duas outras campanhas, já daí para frente com a Orion, né? 2020, aí entrou a pandemia. Uhum. 2020, 2021, e eu fui fazer uma outra campanha em fevereiro de 2023. Nossa, 3 anos depois. Né? Então, não estou dizendo que não houveram outras, Tá, tá. né? Eu estaria O que sendo você exemplo fez. que eu fiz, né? Então, fevereiro, fiz dia 8 de fevereiro, dia 26 de fevereiro. Isso já fora da pandemia, 2023. E aí Uhum. fui fazer as outras duas últimas, foram quatro com a conosco, né, com a Oreo, no ano de 2023, e foi dia 1º de dezembro e dia 17 de dezembro. Desculpa, 1º de novembro e 17 de dezembro. Então, eu acho assim, são quatro campanhas que nós realizamos, é, que eu participei, né, no ano de 2023. Esse manejo do coral-sol que vocês têm feito lá na laje, ele é estruturado pelo parque? Tem autorização? Como é que funciona isso? Ele é estruturado pelo parque. A gente não pode simplesmente colocar as marretas dentro da marreta, o material, de repente o gestor do parque recebe uma foto, um vídeo de que tem gente lá tirando coral-sol e ele não sabe. Uhum. Então, ele não ficou sabendo. Então, isso não é dessa forma. Entendeu? Você pode até querer fazer uma campanha fora de uma campanha que foi colocada pelo parque, mas você tem que ir lá e pedir a permissão para tal, né? Se não vir na casa da mãe Joana, qualquer um pega um. Uhum. Aí que nem foi o que você falou, o cara não sabe tirar, quebra tudo e fica pior, ele medo do funcionamento.
Então tem esse Uhum. lado Ou também. quebra o coral errado também, né? Não quebra o coral errado, né? Imagina. O coral errado. Cara, pensa, um martelete que solta da mão do cara pode cair em qualquer coisa. O maior problema é, para alguns corais, né, em relação ao coral-sol, é que o coral-sol ele causa necrose no tecido dos outros corais, né? Isso acontece, por exemplo, com o queridinho da Carol, com o coral cérebro. É um coral que sofre um impacto muito significativo de necrose tecidual, por causa da ação do coral-sol. Ele se instala em cima né, em cima do coral do cérebro, é isso? Ele se instala onde a Lara vai cair, né? E a gente estava falando de como ele fez, né? Ele tem essa facilidade toda de reprodução, de se espalhar. Ele tem uma larva que nada, né? E ela pode atingir, chegar em lugares afastados do ponto onde ela foi lançada. É um MacGyver, né, esse coral, porque ele se adaptou às nossas águas que são mais escuras, tem menos luz, caceta, velho. Mas aí você pensa que lá no Timor-Leste, da onde ele é natural, cara, é isso que ele teve que desenvolver para ele também minimamente se estabelecer. Aí chegou aqui e você não tem a mesma corrida, né? Não, mas foi uma evolução, né? Pela qual ele passou e uma adaptação, É. né, do ambiente onde ele está. Aqui ele chegou e outra, gente, ó, só para falar uma coisinha. Nem toda espécie que é transportada no ambiente nativo dela e passa a ser uma espécie exótica em outro lugar, ela vai sobreviver. Tem isso aí. Então, É. esse danadinho aí, ele se deu muito bem, pelas características fisiológicas, estruturais dele e pelo ambiente que ele chegou, né? Principalmente do quê? De não ter, além de todo esse aparato reprodutivo, de dominância ali no local. Por que essa dominância? Porque ele não tem predador natural, ele tem condições bióticas e abióticas que favorecem. Tem espécie, por exemplo, que chega, que é levada, independente de como ela é levada no ambiente, que ela, por exemplo, ela vingaria ali numa época de frio, mas ela chegou lá numa época quente, e para ela não deu certo. Então tem todos esses fatores aí. Então eu entendo o que a Carol falou, ela realmente ela deu, né, parece que foi tudo planejado, É. foi tudo planejado para ela aqui, né? Mas sabe uma coisa que eu ainda não entendi direito? Era O que que, por que que esse coral, ele tá devastando tanto biodiversidade? Porque assim, coral é aquele bicho que fica, né, tem muita gente que inclusive acha que é às vezes pedra, às vezes uma planta. Qual que é a importância dele, tá? Instala um... impacto ecológico. Mas por quê? Quem que depende do coral para viver? Quem depende do coral, não. Na verdade, ninguém depende do coral brasileiro. Na verdade, toda a região do costão, né, ela tem corais. Então, eles fazem parte do ecossistema, né, tem as suas comunidades e elas estão em equilíbrio. Então, só falta uma espécie que chegou e ela consegue, aquela história do começo lá, espécie estabelecida, ela chegou, ela não tem predadores naturais e ela fez o quê? Ela se estabeleceu ali e não só se estabeleceu, ela começou a dominar. Então ela tira metro quadrado de outras espécies nativas, é isso? Mas o que que os peixes têm a ver com isso, por exemplo? Os peixes têm a ver com isso porque eles fazem parte de uma cadeia alimentar. E se você e você mesmo falou agora há pouco tempo aí sobre a zooxantel. Se você mata o coral que tem simbiose com essas algas e aí ele faz parte daquele ambiente, de uma cadeia alimentar, do processo sistêmico todo, e você retira ele dali. Isso vai impactar no nível seguinte, no outro, no outro. Ou seja, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que, é aquilo que eu falei, você bate o olho ali e só tem coração. Aquela cidade antes que era povoada, viva, vira um desertão de coral-sol, né? Resumindo o que você me perguntou, quais são os impactos ecológicos do coração no ambiente em que ele se estabeleceu? Primeiro, homogeneização dos recifes. Você imagina o Recife, tudo aquilo que você vê naquele costão rochoso lá da laje, aquele monte de peixe, aquele monte de espécie que a gente filma, que a gente fotografa, você vai falar assim, pô, cadê? Cadê aquele outro coral que é impactado, que a gente chama de babão, que tem lá na laje, né? Também, ele também é impactado, também sofre a necrose tecidual. Tem uma lista de corais que passam,
por esse processo, né, de necrose. Então, voltando, essa homogeneização dos recifes vai causar o quê? Uma drástica redução da biodiversidade desses recifes. O que vai faltar para essa galera toda que sumiu? Recursos e condições de se estabelecer ali. Dominou, está tudo dominado. O coral cérebro, o coral endêmico no Brasil, né, aqui nas nossas águas, sofre necrose pelo coral sol. Tem um outro coral cérebro, que ele chama de coral cérebro simétrico, o coral babão, que a gente chama. A hora não encosta, vai ficar aquela gosma, coisa e tal, que é o palitoa, o gênero palitoa. Também sofre necrose por causa do coral sol. E tem um coral mole, que a gente chama ele vulgarmente de floco de neve. Ele já é pouco, ou não é tão afetado em termos de necrose tecidual pelo coral-sol. Mas aí a gente volta lá no investimento, estudo, pesquisa. Você sabe qual é a possível causa de resistência dele. Golfo do México e Caraíbas tem uma espécie de coral, não existe aqui, tem uma espécie de coral que ataca e causa danos nos tecidos do coral-sol, que Que também legal. é estudo. Mas aí, Bruno, não dá para a gente ir lá buscar ele e jogar aqui. Precisa do estudo também para isso. Então, Uhum. o controle biológico de uma espécie invasora, para você controlar biologicamente, a gente volta, o lance lá de Noronha e tal, é perigoso e requer estudo, né? Não só simplesmente pegar e jogar. Mas isso é um problema que a gente está passando aqui, cara, no geral. A gente está tratando problemas complexos com soluções simples. E, e não dá. A gente tem 1 milhão de formas de piorar a situação, né? Só voltando para fechar essa parte aí, tá? Do desequilíbrio, né, que causa, as mudanças da estrutura física do ambiente. Então, você tem que lembrar que o coral-sol ele é um coral que secreta uma concreção calcária e vai, que fica o pólipo, você tem duas formas de quinidários, né? A forma de pólipo, que seria o quê? Seriam as anêmonas e os corais, e você tem a forma livre natante, que são as medusas, as caravelas, né? As águas-vivas, né? E vai o quê? Essa mudança da estrutura que o coral promove no ambiente, ele vai interferir na permanência dessas espécies, que a gente vai ficar com aquele monte de pedra cheio de coral que a gente estava falando agora. Outra coisa, vai competir também com os organismos fotossintetizantes. Porque o danadinho, ele se alimenta, ele vai retirar nutrientes da água também, né? E vai também fazer o quê? Vai competir pelo zooplâncton. Então ele acaba o quê? Ele acaba prejudicando nessa competição a atividade primária, competindo com os organismos fotossintetizantes. E, finalizando, vai o quê? Alterar toda a estrutura dos bichos, das espécies que vivem ali. Resumindo, nós estamos trocando essas nomenclaturas, né? Eu falei mais ou menos a mesma coisa de uma outra maneira. Só para você perceber que o impacto é esse. Esse impacto, ele não é só um impacto ecológico. Você tem também essa transformação dos ambientes, você vai afetar a liga. Pô, não precisa ir muito longe. Que atividade? Imagina a Laje de Santos, vamos supor que a Laje de Santos não fosse um parque, fosse liberado. Você pega um ambiente, transformar um ambiente de Recife, transformado num ambiente completamente só coral. O que você vai afetar de cara? Que atividade que você vai afetar de cara? A nossa, que o cara vai cansar de navegar uma hora e meia, Carol, para ir lá ver coral no sol só. Uhum. E, consequentemente, aqueles peixes que são proibidos de pescar, eles não existiriam. Então, assim, afetaria a pesca local e também o ecoturismo, principalmente o subaquático. Eu só queria aproveitar esse gancho aqui. Existe um documentário na Netflix que se chama Em Busca dos Corais. Ele não fala de coral-sol, mas ele tem imagens espetaculares sobre os corais, né? Esses eventos de branqueamento que o coral-sol não sofre. O maldito MacGyver do coral-sol. E esse documentário tem cenas dele que ilustram muito bem como é a biodiversidade do local quando os corais estão saudáveis e quando eles passam por branqueamento e, de repente, eventualmente morrem. E aí aqui a gente está sobre dois ataques, né?
Um é o problema do branqueamento, que a gente, pô, em pouquíssimo tempo a gente tem visto, especialmente na Baía da Ilha Grande, que é uma água mais quentinha, quanto mais quentinho, mais coral branco a gente tem achado, mais coral morto. E do lado dele você tem ali colônias de coral-sol, então você tem as 2 coisas interferindo diretamente nos nossos corais nativos aqui, endêmicos ou não. E é, cara, preocupante pra caramba, porque nenhum dos 2 problemas tem solução fácil. Então, nenhum dos dois. Eu acho assim que eu não estou querendo é, romantizar um problema em detrimento do outro, mas eu acho que você diminuir a temperatura dos oceanos vai demandar de muito mais trabalho, estou Ah, falando do sim. caso do brinquedo, do que no caso de você tentar fazer o quê? Coral sol, vamos lá, vamos fazer campanhas, vamos diminuir, Controlar o manejo é mais exato, fácil, né? você falou a palavra é essa, controlar, controle. Existe alguma possibilidade real da gente, entre aspas, extinguir o coral-sol na costa do Brasil? Com o que a gente tem hoje, tá? Olha, eu vou te ser sincero, Ou é só trabalhar para segurar o estrago? impossível não deve ser. Agora, eu acho que essa sua frase foi ótima. Trabalhar para segurar o estrago. Eu acho que a gente tem que concentrar, as universidades estão aí, os pesquisadores estão aí, com verbas, tem verba, não sei, mas eu acho que a gente teria que cair matando do controle, né, para segurar você quer ver alguma coisa? Eu tenho um dado aqui. Mas se livrar, pelo que eu tenho visto, cara, Eu não acredito que, na verdade, assim, tipo, eu e você, a Carol, acho que a gente não vai ver isso acontecer. De repente, olha como a gente está meio pragmático, né? Quem sabe uma universidade agora, o cara descobre uma substância, ele vai lá ser, com o verídico coral. E não, isso pode acontecer, por isso que eu te pode falei. ser. A gente Mas não pode hoje dizer que isso não vai é acontecer. uma esperança só. É uma esperança. Então, ótimo, cara. Esperança há. Precisa ter boa vontade, precisa ter investimento, precisa ter estudo, precisa ter trabalho, precisa ter tudo isso. Agora, enquanto tudo isso não tá rolando, a gente não pode ficar meu martelete está parado. Gostaria de estar com ele arrebentando o sol. Né? Voltando só um minutinho atrás, eu falei que hoje, com o martelete, a gente acopla um cilindro. Pô, essa galera toda aí não é, como é que fala? Sai de volta, né? Pô, então para eles é melhor do que para mim, mais fácil, eles têm equipamento, eu não, eu pego, clipo, fico todo torto, né? Penso, tenho que pegar o meu lastro e jogar para o lado esquerdo para pôr o cilindro do stage do lado direito, onde eu vou acoplar o martelete, né? E aí o que que a gente fez? O Cláudio bolou o Arão, o Cláudio veio por, sabe que ele veio para o seu pardal, né? Ele pegou um saco de pano, colocou uma estrutura de arame, um mosquetão que eu prendo no meu peito. Então a gente acaba ficando autossuficiente. Quando eu peguei é, é, 2 mergulhos, 4 na verdade, né? Foram 2 saídas. E eu sofri, cansei, porque tinha correnteza no dia, eu arrastava mais um cilindro, arrastava um saco cheio de colar o sol. Foi um negócio, estou bem preparado, eu acho, né? Porque eu morri. Mas foi legal, foi uma experiência boa, porque realmente, você imagina, o cara com martelete pneumático, o saco preso, de coleta preso nele. Cara, eu fiquei ali 1 hora, praticamente me divertindo. E metralhando coral, era só encostar e ele já caía dentro do saco. Então, com 2 mãos, na verdade, uma, porque uma mão você está apoiando na pedra e a outra está com o martelete. Então, você tirou o coral, só encostar o peito, ele já. Lógico, fizer uma melhor. Teve uma hora lá que tinha tanto coral dentro que o saco, o arame ficou meio torto. Então, é uma questão de adaptar. Mas isso já é feito em outros lugares, né? E está dando certo. Está fazendo o quê? Você está melhorando a mão de obra para você tirar mais coral em menos tempo. Mas também não adianta ficar eu com o Cláudio com o outro, né? E o outro fulano com o outro. Não, a gente precisa aumentar isso aí. E aumentar o número de campanhas. O Coxine, ele se reproduz, como eu falei, 2 vezes por ano.
Primeiro período de reprodução, de fevereiro a abril. Segundo período de reprodução do ano, setembro a novembro. Era hora de estar lá, né? Já passou da hora de estar lá. É aquela coisa. A gente às vezes briga com a gente mesmo, né? A gente para, se olha no espelho e fala, pô, eu tô com a marreta aqui, tô com a talhadeira, tô com o martelete pneumático, tô com o saco pendurado no meu pescoço, pareço um bolso. Vou fazer o quê? Vou alado? Vou Uhum. arrumar um barco e vou para lá? Não, preciso de autorização, preciso disso, preciso daquilo, preciso... Uma parte burocrática é necessária, né? Até porque senão a gente acaba deixando as pessoas se colocarem em risco, né? E aí também não. Uma andorinha sozinha se colocando em risco lá não vai resolver o problema, é capaz de trazer mais um, né? A gente quer se importar, a gente vai estudar, a gente corre atrás, a gente melhora o equipamento, né? A gente só quer poder, eu só quero, não falo por mim, eu só quero poder ir lá e arrancar. Entendeu? Quando tiver uma campanha, quando tiver uma possibilidade, qualquer que for, eu poder ir embora. Foi para isso que eu comprei um martelete, para tentar tirar um pouco mais de coral do que a gente tirava antes. Só que, o Gui falou aí, né? Gordurinha só Uhum. não faz verão, né? E Ale, esse baita saco de coral que vocês tiram, o que vocês fazem com esse material? Existem várias maneiras de preparar desse tom, identifico. Então, assim, o que a gente faz? Existem, por exemplo, matar coral no sol. Cara, são estudos que eu li que já fizeram isso, né? Colocar um saco preto em cima do coral, tantos dias ele morre. Né? Colocar ele numa água assim, assado, o que a gente faz? Em 2 horas, o coral sol mergulhado em água doce, os pólipos morrem. Então, é o que a gente faz? Traz para cá, coloca em tambores de água doce, ele vai morrer ali. É assim que a gente Uhum. faz. Toda aquela parte calcária, a estrutura do coral, o pessoal daquele trabalho que eu falei de Ilha Grande, com a comunidade, com a escola, eles usam para artesanato. Eu Uhum. escutei um papo que aqui tem uma universidade, eles estão fazendo um trabalho de pesquisa com esse material, esse calcário, para misturar em material para obra, Hum. reboco, né, fazer aquele material para poder... para construção, né? Dá uma incrementada. Não, tem bastante calcário. Sim, sim, então. Eu vou te falar que eu escutei falar sobre isso, eu nunca consegui ler nada a respeito. E a gente, Ale, a gente, réis mortais aqui, que não somos guia parque, que não estamos na laje todo final de semana, que não tem um martelete piromático nem manual, o que que a gente pode fazer para ajudar de alguma forma? O que que a gente pode fazer para não piorar de alguma forma? Não, aí você tá de sacanagem, né, cara? Cansa de convidar as pessoas para participar. E como eu falei agora há pouco, às vezes a gente marca uma saída, você comenta no barco com as pessoas, todo mundo quer. Você vai falar, pô, vou fazer 10 saídas de Coral Sol. E aí quando você marca mesmo, ó, liga pro cara, ele não pode, outro não pode, outro não pode. Então falta gente, cara. Ensina a pegar uma marreta, uma talhadeira, a gente que ensina. Eu não sabia que tinha essas saídas. Eu quero ser convidada. Quer ser convidado. Então, beleza, eu vou falar com o Cláudio, eu te coloco na lista. Então, na Boa. verdade, o Bruno, Carol, a gente precisa de gente. Então, não se preocupa com os dedos, com o martelete, com a talhadeira, isso tudo aí. Lá a gente gosta, a gente, ó, isso aqui é para você. O Cláudio tem vários joguinhos, com talhadeira, com marreta, com cordinha laranja. Ale, e aí a pessoa que está afim lá de ajudar vocês com o Coral Sol, ela tem que ter alguma certificação específica, alguma recomendação? Olha, certificação específica não é necessária. Agora, o cara precisa, por exemplo, o quê? Você vai fazer um trabalho de remoção de coral-sol. Enquanto você está ali removendo o coral-sol, o cara está deitado em cima do coral babão, então o cara precisa ter uma quantidade de mergulhos, uma experiência dentro d'água que ele possa incorporar uma outra atividade, porque, que nem eu falei, quando eu falei a respeito do martelete, eu brinquei entre aspas, no cilindro de stage, né? Você vê, eu não sou mergulhador de salmão, eu não fiz o curso, coisa e tal. E eu sinto um pouco aquele cilindro
me tombando para o lado ali, que eu tenho, tanto é que eu jogo meu astro todo para o lado oposto, para poder ter um pouco de equilíbrio. E a gente sabe que os mergulhadores novatos, eles têm um problema muito sério de flutuabilidade, independente de qual seja o motivo de treinamento, do que for. Então, isso para mim também não vem ao caso aqui. Mas eu acho que o cara precisa, né, ter um controle de flutuabilidade, porque ele vai estar... isso é importante, porque ele vai estar ali o quê? Vamos supor que ele não vai levar o cilindro de stage, ele está começando, a gente vai dar a marreta e a talhadeira. Aquilo também pesa. Uhum. Você bater perna contra uma correnteza, com um ponto de mergulho, que está sacudindo, que está chacoalhando, está espumando em cima da tua cabeça, né? E você está com aquele peso na mão, uma talhadeira e uma marreta, né? E como é que o cara vai chegar ali para remover o coral, né? E cuidar do equilíbrio, cuidar da, né? Então, obviamente, não dá para você pegar um cara recém-saído do batismo, na Ilha Grande, o Paraty, e jogar ele numa condição não tão agradável, né? O mar sacudindo, correnteza, e jogar uma marreta na mão dele, uma talhadeira, um saco de coleta, e falar, olha, se vira aí. Então, de repente, você pode estar criando um outro problema. Então, você que está começando agora, pessoal, a tua ajuda é muito bem-vinda, a tua boa vontade é muito bem-vinda, mas, de repente, é mais legal você entrar em contato com a lei, marcar uma saída com o pessoal da Orion, vai lá conhecer a laje, vai mergulhar, vai se aclimatar, vai ganhar tempo de fundo, aí você vai estar consciente do seu corpo debaixo d'água para você poder ser voluntário. Ah, isso é importante falar, né? Ser voluntário em fazer isso. Você Pô, né? Me desculpa se eu vou jogar água no chope de alguém, mas não é um trabalho pago, né? É o trabalho de voluntariado, né? E né, eu acho que muitas pessoas que fazem esse tipo de, né, sabem como é que as coisas funcionam, né? Uhum. Que é ONG aí, projeto, você tem um monte de pessoas que participam de forma voluntária, né? A gente vai estar doando o nosso tempo, doando a nossa disponibilidade para isso. Ô, Ale, e deixa eu te fazer uma pergunta. É, você não vê, né, os corais só morrendo aí, mas eles sofrem, a pessoa preocupada, né, com as espécies. Sofre? Existe algum tipo de ética que envolve o manejo, a extração, a Carol, morte vou desses além. bichos? Não é, assim, eu vou fazer o advogado do diabo, tá? Não é meio hipócrita a gente falar que para proteger a vida de outros bichos a gente tem que ir lá e matar o bicho? Pô, duas colocações interessantíssimas, mas eu não me sinto nem um pouco encostado na parede com essas duas perguntas. Eu até corroboro com essas opiniões aí a respeito disso. Existem legislações que são obedecidas dependendo do país que elas são criadas. Você falou agora, matar uma espécie em detrimento da outra. Eu acho que a coisa é um pouco maior do que isso, né? Porque lembra que a gente falou até agora, imagine a laje de Santos, imagine a laje de Santos com toda aquela biodiversidade, né? E você chegar ali num outro momento e encontrar só pedra coberta de coral-sol. E é detrimento de um ecossistema todo. Não estou dizendo que é uma compensação de vamos matar. Não estou falando, tá? A ideia é essa. Eu estou dizendo assim: morre uma ou morrem 200? Ah, Alexandre, mas você está dizendo que uma vida vale mais do que a outra, aquela uma vale menos do que a outra. Não, também não é isso. A questão é que a gente não tem o que fazer. A espécie foi introduzida. No início, não se conseguiu erradicá-la ali, precocemente. Aí ela se espalhou, dominou e começou a criar problemas. Alguma coisa tem que ser feita. Se a gente parar em cima disso e ficar só pensando nesse ponto, a gente não faz nada. Só que é o seguinte, eu vi uma coisa, você falou agora do coral-sol. Não, ele não sente dor. Não estou querendo dizer que essas questões não devem ser polemizadas, não devem ser discutidas e não devem ser trabalhadas. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a gente não deixa de ser hipócrita. Um dos critérios antiéticos é o lance assim: animais que sentem dor, animais que não sentem dor.
Aí, ó, você acertou o chute lá, quando você falou essa questão da dor. Pô, quer dizer, então, que aquele que não sente tanta dor pode morrer mais do que sente menos. Inclusive, existem legislações para como você vai, ou como você deve fazer para eliminar uma espécime. Então, não estou querendo, vocês estão me entendendo, né? Só que acho que a gente não tem que ser hipócrita, a gente tem que discutir tudo isso. Eu fiz o advogado diabo, mas no fim acho que nós três a gente concorda no mesmo ponto. Realmente, não é culpa daquele indivíduo, aquele coralzinho só, o pequenininho, ele não tem culpa de estar ali. Ele não estava ali porque ele queria. Foi levado de alguma maneira ou outra, exatamente, perfeito o que você falou. Por É isso aí. qualquer forma que tenha sido, ele foi abduzido lá do ambiente dele, foi jogado ali. Só que, infelizmente, está causando problema. E aí não tem como, você tem que eliminar, né? E se a gente pudesse, a gente colocaria todos eles dentro de um barquinho e mandaria de volta para o Timor-Leste, onde eles vão ser felizes. Mas não dá. Para mim, é tão clara a nocividade de uma espécie invasora, das coisas que eu já li, das coisas que eu já vi, porque, claro que eu não tenho nem um quinto do conhecimento do Alê, mas também é um assunto que me fascina. Então, para mim, é tão clara a nocividade que faz ao ecossistema, e eu sei que o ecossistema no Brasil, a nossa biodiversidade, ela é ainda mais sensível por causa das nossas condições, a da água escura, né? A gente tem muito, muito bicho endêmico por conta disso, que eu nunca tinha parado para pensar que o extermínio do coral-sol tinha que, de alguma forma, passar por essa forma ética. Então, é muito, muito legal levantar esse Sim, então, na debate. verdade, vão mais longe. Não é uma questão do coral-sol, é uma questão de ser vivo, de ser vivo. Eles estão discutindo, Sim. que nem você falou, pô, você pega o javali. Ele teve uma época, pessoal, está liberada a caça. Ah, mas o Não, javali a gente come. Ah, o javali a gente cria, a gente ok, vende. por Aí, coincidência. aí lida pelo javali. Eu acho que no começo não se tinha dimensão do que ia acontecer. Então apareceu, não sabia quais iam ser. O mar tem essa coisa do, o oceano é infinito, é inesgotável, não vai acontecer Natureza nada, e de repente sábia. acontece. Uma das questões que levantaram lá, nos questionários que eles estavam fazendo para a galera, é que eles perceberam que não ficou muito bem colocado na cabeça deles o que era uma bioinvasão Hum, da galera, do povo ali, da galera da região, ali, dos nativos ali, né? é. É muito comum eu mergulhando com várias pessoas diferentes, experientes ou não. O Tubastreia é lindo, é maravilhoso. Você sabe que é um coral invasor? Você sabe que ele é um problema? Não. Como não? Você nem imagina, mas as pessoas não sabem. Então também tem isso, né? Então, pessoal, é isso aí. Mais um episódio de Coluna d'Água. Dessa vez com um assunto que a gente sabe que nem sempre é a primeira opção na rodinha de conversa do pós-mergulho. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje você vai olhar com um pouquinho mais de atenção para os seus corais, nas suas fotos, e você vai começar a espalhar a palavra da espécie invasora do coral-sol, assim como o coral-sol espalha tão facilmente aí pelo nosso litoral do Brasil. E vou lembrar da dica cultural que a gente deu, é um bis da mesma dica que a gente já deu em outro episódio. Vai procurar o documentário na Netflix, Em Busca dos Corais. Você não vai se arrepender, porque é um documentário com imagens lindas, com uma história maravilhosa, e tudo que a gente falou aqui vai fazer mais sentido ainda. Então, vai lá no Netflix, E aproveita. sabe onde mais tem umas imagens lindas da Laje de Santos? Lá no Instagram do Alê. Né, Alê? E publica em todas as saídas. Cara, eu acho que agora estão. Eu só não consigo o seguidor, né? Que não sai daquele. Eu acho que tá 276 agora. Mas publicações tem bastante. Mas ninguém tá contando. Não. Mas publicações tem bastante. Tem, se não me engano, quase 700 já. Dos filminhos lá, tá legal. Não tá legal, né, cara? Aquilo que a gente vê, que a gente procura. Eu não tenho um equipamento top de filmagens, coisa toda. Eu faço mais por diversão mesmo, para colocar o nome dos bichinhos lá, pra galera dar uma procurada, dar uma fuçada, mas tá lá. O pessoal quiser, é só entrar lá e assistir.
Fala, Você Bruno. que tá ouvindo a gente tem Então- obrigação, a partir de agora, de seguir o Ale. Qual que é o endereço mesmo, Ale? É @Ale Paulino Diver. É isso aí. Aproveita, segue a gente também no Coluna d'Água, @Coluna d'Água. Segue a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts. Cara, no Google Podcasts, tem tanta coisa legal acontecendo. Tem tanta coisa por vir ainda que a gente tá preparando para vocês. Aliás, eu quero aproveitar, eu quero agradecer você que está escutando a gente, porque a gente entrou nos top podcasts de lazer do Brasil. Nós estamos entre os podcasts mais ouvidos deste país. A gente também está nos tops da Itália e de Portugal, gente, a gente nem acredita. Então, muito obrigada e continua, por favor, ouvindo a gente. Ativa o sininho para ser notificado quando a gente publicar novos episódios. Enfim, dá essa força aí pra nós, não custa nada e ajuda muito. Isso aí. E agora vai começando a etapa mais triste da minha semana, Carol. Ai, esse período seco é muito chato mesmo. Então, antes de começar meu intervalo de superfície, deixa eu abrir aqui meu logbook. Carol e Ale, vocês assinam o logbook pra mim? Assinado. Assinado, carimbado. E aí eu vou acabar realmente ficando um pouco famoso, né? Porque tá todo mundo ouvindo, todo mundo, né? E a gente acaba indo junto, né? Não, mas legal, ok? Falando sério, né? É bacana. Quando eu vi a postagem de vocês a respeito disso, ó, legal. Legal, é sinal que a galera gosta mesmo, porque, você vê, são números, né? Os números não mentem, né? Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau. Mergulhe seguro, mergulhe sempre.